Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Mateus capítulo 16, verso 21. A princípio, vamos atentar para a ressurreição como um cumprimento de profecia. A Bíblia coloca a ressurreição de Cristo como parte essencial do Evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, verso 16. Paulo expõe em sua epístola à igreja de Corinto que, se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 13 ao verso 19. Aos romanos é dito sobre a justiça decorrente da fé que foi imputada a Abraão, que essa justiça não se limita a ele apenas, pois o que foi escrito para nós também, para nos dar direção e esperança da justiça que é imputada pela fé. O texto bíblico afirma: mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Romanos capítulo 4, verso 24 e 25. Assim como a respeito do seu nascimento, ministério e morte, os profetas inspirados falaram sobre sua ressurreição. O salmista declara: alegra-se, pois, o meu coração, e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Salmos capítulo 16, verso 9 e 10. Também é dito pelo profeta Oséias que, depois de 2 dias, nos revigorará. Ao terceiro dia, nos levantará e viveremos diante dele. Oséias capítulo 6, verso 2. Tanto Pedro quanto Paulo basearam sua pregação nos relatos do profeta. É dito por Pedro: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mãos de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração, e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono,
Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos capítulo 2, do verso 22 ao verso 32. E Paulo declara: E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção, desta maneira o disse: E cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso também diz em outro salmo: Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Atos capítulo 13, verso 34 ao verso 39. É evidente que a fé que de fato salva crê na morte de Jesus pelos nossos pecados e em sua ressurreição para nossa justificação. Há um chamado de Deus para todo pecador. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Romanos capítulo 10, verso 9. Na apresentação do Evangelho pelo apóstolo Paulo, é declarado muitas testemunhas deste fato, isto é, da ressurreição. O texto bíblico declara: Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e, depois, aos 12. Depois, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 3 ao verso 8. A lei judaica exigia um número de testemunhas para que o relato fosse estabelecido como fato. Moisés registrou: Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Deuteronômio capítulo 19, verso 15. Paulo apresenta um número muito maior de testemunhas do que o exigido pela lei. O Espírito Santo conduziu cada um dos apóstolos e evangelistas a registrar os fatos que aconteceram em seus dias, assim como as coisas que ainda hão de suceder. Todos eles executaram seu respectivo chamado com a responsabilidade com a verdade. Eles poderiam evitar colocar como testemunhas da ressurreição as mulheres, pois naquela sociedade, segundo relatado por Donald B. Kribel em seu livro O Reino de Ponta Cabeça, elas eram impedidas como testemunhas no tribunal, porque elas eram geralmente consideradas mentirosas. Todavia, eles a colocaram como as primeiras testemunhas da ressurreição, pois foi o que de fato aconteceu. Para aqueles que descreditam da Bíblia como digna de confiança, acrescentamos o fato de que os historiadores também confirmam a ressurreição de Cristo. Eusébio de Cesareia, que viveu entre o ano 263 a 340 d.C., usa o relato de Flávio Joséfo como testemunho da ressurreição. Nas palavras dele: depois de relatar essas coisas a respeito de João, Joséfo na mesma obra também faz menção de nosso Salvador da seguinte maneira: na mesma época havia certo Jesus, homem sábio, se de fato é apropriado chamá-lo homem, pois era realizador de feitos extraordinários, mestre dos homens,
os quais recebiam sua doutrina com prazer. Ele juntou a si muitos dos judeus, muitos também dos gregos. Esse era o Cristo. Depois que Pilatos infligiu a punição da cruz a ele, sob a acusação de nossos principais homens, os que antes estavam ligados a ele não deixaram de amá-lo, pois apareceu a eles novamente vivo no terceiro dia, de acordo com os santos profetas, que haviam declarado essas e inumeráveis outras coisas a respeito dele. A raça dos cristãos, que recebe seu nome, ainda continua. Quando testemunho tal como esse é transmitido a nós por um historiador surgido dentre os próprios hebreus, tanto a respeito de João Batista como de nosso Salvador, que subterfúgio pode atestar que impeça de serem condenados a toda vergonha os que forjaram tais documentos contra eles? Eusébio se refere a homens que se intitulavam historiadores, pois não tinham compromisso com a verdade, que redigiram documentos falsos para descreditar o que Flávio Joséfo havia documentado em seus livros. Em nossos dias, há pessoas que confiam o destino de sua alma a falsas religiões. Algumas delas atacam os fatos bíblicos e históricos dos ensinos de Jesus Cristo. O islamismo, por exemplo, transmite algumas afirmações contrárias à Bíblia sobre Jesus, a quem chamam de Isa. É dito no Corão, livro sagrado dos muçulmanos, que ele, Isa, não é senão um servo, a quem agraciamos e de quem fizemos um exemplo para os filhos de Israel. Em outro trecho do Corão é dito: eles não o mataram nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. Alá ascendeu-o até ele. O livro A Simples Verdade, o Alcorão e a Bíblia lado a lado, comenta essas passagens e a crença dos muçulmanos com as seguintes afirmações. O Alcorão afirma que Isa foi um simples ser humano, enviado como profeta para confirmar a mensagem anterior a ele. Isa não é o filho de Alá. O islamismo considera uma blasfêmia dizer isso. Ele curou enfermos e soprou vida em aves de argila. Isa não foi crucificado. Ao invés disso, ele foi resgatado por Alá e levado ao paraíso. O Alcorão ensina que Isa não pode ter morrido na cruz porque ele não tinha pecado. Muitos muçulmanos creem que Alá salvou Isa da morte ao levá-lo para o paraíso. Outros muçulmanos acreditam que a crucificação foi uma história inventada posteriormente pelos cristãos. Ao negarem a crucificação, os muçulmanos acreditam que honram a Isa. Outra religião que nega a ressurreição é o Espiritismo. Em um guia sobre a doutrina espírita, guia que cita diversas obras, inclusive o Evangelho segundo o Espiritismo, é dito: Jesus curou, acalmou águas revoltas, multiplicou pães, ressuscitou mortos, transformou água em vinho, mas nunca como uma ação milagrosa, pois ele, como conhecedor das leis que regem a terra, apenas utilizou-se de recursos naturais que os homens ainda estão longe de entender para gerar tais ações. Algo que já conhecemos a partir das pesquisas científicas. Hoje sabemos que a ressurreição de mortos nada mais é que tirar do estado de catalepsia alguém que estava vivendo o processo. Naquela época ninguém sabia. Essa informação foi extraída do mini guia do Espiritismo, da editora Alto Astral, na página 9 e 10. Ao afirmar que os milagres de Jesus, inclusive a ressurreição, não passam de atividades naturais executadas por um homem que tinha o conhecimento das leis que regem a terra, graças a seu espírito evoluído, os espíritas o chamam de mentiroso, porque o próprio Jesus afirmou: não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vive. Fui morto,
mas eis, aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 1, verso 17 e 18. E ao ser indagado pelos discípulos de João, o Batista, a respeito dele, Jesus, ser ou não o profeta de Israel, o profeta que Israel aguardava, o Senhor responde. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. Mateus capítulo 11, verso 4 e 5. Isso representa a profecia que declarará que o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Isaías capítulo 61, verso 1 e 2. Sobre o estado de catalepsia, extraímos da revista Cristologia, Pessoa e Obra de Cristo, da editora Cristã Evangélica, uma informação importante, colocando em descrédito a doutrina espírita. O sangue e a água terem saído do corte feito no corpo de Jesus, após ter sido declarado morto, atesta de fato sua morte. É dito por Evans que fisiologistas e médicos concordam que tal condição dos órgãos vitais, inclusive o coração, impede a possibilidade de um simples desmaio e prova a morte. A ressurreição de Cristo não foi simplesmente um retorno da morte, à semelhança da ressurreição de Lázaro. Se a ressurreição de Jesus se assemelhasse às outras ressurreições que temos no Novo Testamento, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim, Dorcas, Lázaro e tantos outros, ele teria se submetido à fraqueza e ao envelhecimento, e por fim teria morrido outra vez, exatamente como todos os outros. A ressurreição de Jesus tornou-se as primícias de um novo tipo de vida humana, uma vida na qual este corpo será aperfeiçoado, e não estando mais sujeito à fraqueza, morte ou envelhecimento, mas tornando-se capaz de viver eternamente. A mesma esperança de que ele levou sobre si, no madeiro, os nossos pecados, deve ser a de que nós ressuscitaremos com ele, isto é, assim como ele foi ressuscitado para que não mais experimentasse a morte, nós seremos unidos a ele, participando da ressurreição, o revestir de um corpo isento de corrupção. A respeito desse assunto, o apóstolo Paulo afirma: Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da imortalidade, da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu agrilhão? O agrilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios capítulo 15, do verso 45 ao verso 58. Que os fatos bíblicos e históricos façam com que nosso coração transborde de fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, livre de falsas doutrinas que querem nos conduzir para longe da verdade, cresçamos à imagem daquele que é o autor e consumador de nossa fé. Portanto, nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossa alma. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 3.